Neste vídeo, nós vamos falar sobre formas de representar um sistema. Vamos iniciar com a descrição entrada-saída e, em seguida, falaremos sobre a representação em espaço de estados. Modelos de sistemas. Descrição, entrada-saída. A análise de um sistema passa pela obtenção de um modelo matemático, o qual aproxima o comportamento dinâmico de um sistema relacionando entrada e saída. Então, para analisar um sistema, é uma boa ideia construir um modelo matemático que represente o sistema de forma adequada. No caso de sistemas elétricos, as leis das correntes e tensões de Kirchhoff vai ser empregada na obtenção desse modelo matemático que relaciona a entrada e a saída. Vamos ver um exemplo. Aqui tem um circuito RLC série, tem uma fonte de tensão U de T como entrada e a corrente na malha Y de T considerada como a saída. Foram dados os valores de R igual a 3, L igual a 1 e C igual a meio. Então, nosso objetivo vai ser obter um modelo que relacione a entrada U de T, que é a fonte de tensão, com a saída Y de T, que é a corrente na malha. Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, nós podemos escrever que a tensão no indutor mais a tensão no resistor mais a tensão no capacitor é igual à tensão da fonte. O somatório das tensões dos elementos é igual à tensão da fonte. A tensão no indutor é L vezes a derivada da corrente em relação ao tempo. Lembrando que a corrente é o que nós estamos chamando de saída, Y de T, mais a tensão no resistor, que é o R vezes a corrente, RY, mais a tensão no capacitor, que é 1 sobre C, integral de menos infinito até T, da corrente Y de T dt. Isso é igual a U de T. Vamos substituir os valores que foram dados. O L valia 1, o R valia 3, o C valia meio, então 1 sobre C ficou com o valor de 2. E agora, para eliminar essa integral, nós vamos derivar os dois lados dessa equação, considerando condições iniciais nulas, ou seja, considerando que o capacitor estava inicialmente descarregado. Então, fazendo a derivada dos dois lados, agora nós temos a derivada segunda de y de t em relação ao tempo, mais 3 vezes a derivada de y de t dt, mais 2y, então o que aconteceu quando eu derivo a integral desaparece, ficou só o y de t sendo avaliado nos limitantes, como falamos que as condições iniciais são nulas, temos apenas 2y de t. Isso é igual a derivada em relação ao tempo de u de t. Que é uma equação diferencial, é um modelo matemático do sistema, está relacionando a entrada u de t com a saída. Mas será que tem outra forma de representar esse modelo? Para fins de análise, é conveniente representar o operador diferencial, derivado em relação a t, pela variável p. Em alguns livros vocês vão encontrar como d, também é comum, e dessa forma nós vamos reescrever a equação diferencial usando esse operador p. Então, onde vai ter a derivada em relação ao tempo, vai aparecer o p, e a derivada segunda vai ser o p ao quadrado. Então, ficou p ao quadrado y de t mais 3py mais 2y é igual a p vezes u de t. Colocando o y de t em evidência, consigo escrever p ao quadrado mais 3p mais 2, y de t, é igual a p u de t. Ou, multiplicando cruzado aqui, eu consigo escrever y de t sobre u de t é igual a p sobre p ao quadrado mais 3p mais 2. Lá para frente no curso, nós vamos entender que essa relação de saída e entrada é conhecida como função de transferência e nós vamos conseguir relacionar esses dois modelos. Como o operador diferencial é o inverso do operador integral, você pode utilizar 1 sobre p para representar o operador integral. Da modelagem do sistema, nós obtivemos essa equação, substituindo os valores, temos essa segunda equação,
E agora eu vou aplicar o operador P na derivada e onde tem a integral eu vou substituir por 1 sobre P. Então reparem que essa expressão ficou P mais 3 mais 2 sobre P, todo mundo multiplicando y de t, igual a u de t. Eu posso tirar o mínimo dessa expressão e rearranjar para obter y de t sobre u de t é igual a p sobre p ao quadrado mais 3p mais 2. É o mesmo resultado que nós obtivemos anteriormente. Então, você poderia aplicar direto o operador 1 sobre p, onde aparece a integral. Bom, agora vamos falar da descrição de sistemas lineares em espaço de estados. Os sistemas podem ser descritos por relações de entrada e saída ou por variáveis internas denominadas variáveis de estado. Então, essas variáveis de estado elas carregam a informação do sistema, né? E o objetivo delas é simplificar a representação dessa modelagem. Sistemas contínuos no tempo com entrada u de t e saída y de t podem ser descritos por sistemas de equações de primeira ordem nas variáveis de estado. Então, tá aí, x ponto de t é uma função de x de t, u de t e do tempo. Y de t é uma função g que depende de x de t, u de t e depende do tempo também. X de t é o que a gente vai chamar de vetor de variáveis de estado. Então, reparem que a derivada das variáveis de estado, que é o x ponto, ela é uma função das próprias variáveis de estado, é uma função da entrada u e é uma função do tempo. A saída é também uma função das variáveis de estado, das entradas e do tempo. As trajetórias x de t, soluções da equação de estado, definida anteriormente, dependem unicamente das condições iniciais do sistema e da entrada u de t. Então, para caracterizar a trajetória x de t, você precisaria conhecer as condições iniciais e a entrada u de t. Reparem que ainda não definimos aqui qual que é essa função f e qual que é essa função g. Você pode encontrar a representação em espaço de estados tanto para sistemas lineares quanto para sistemas não lineares. Nesse curso aqui, o nosso foco vai ser sistemas lineares. Primeiro, a gente vai obter representação em espaço de estados a partir de uma equação diferencial. Depois vamos passar para um modelo de um circuito. Nesse primeiro caso, eu tenho uma equação diferencial de terceira ordem. Reparem que aparece a derivada de ordem 3 de y. Né? E eu quero obter uma representação em espaço de estados. Lembrando que na representação em espaço de estados, eu só possuo derivadas de primeira ordem da variável de estado. Então, vamos definir aqui x1 igual a y, x2 é a derivada de y e x3 é a derivada segunda de y. Reparem que a derivada de x1 é a derivada de y e a derivada de y vale x2. Então, relacionamos a variável, a derivada de x1 com x2. Depois, eu posso escrever que a derivada de x2 é a derivada segunda de y. E a derivada segunda de y é o próprio x3. Por último, eu vou falar que a derivada de x3 é a derivada terceira de y. E onde que eu vou conseguir a derivada terceira de y? Da equação original do sistema. Então, você vai isolar a derivada terceira de y na equação do sistema, aqui em cima. Né? Reparem que a derivada terceira de y vai ser o próprio u de t menos tudo que está do lado de cá. Então, apareceu menos a2 derivada segunda de y, menos a1 derivada de y, menos a0 y de t, que pode ser reescrito em função das variáveis x1, x2, x3. Reparem que a derivada segunda de y é o x3 e a derivada primeira de y é o x2, enquanto o y foi definido como x1.
Então, nós conseguimos, definimos três variáveis de estado, que são x1, x2, x3, e conseguimos escrever a derivada dessas variáveis de estado em função das próprias variáveis de estado, combinação lineares das variáveis de estado e das entradas. Eu consigo escrever isso na forma matricial, como está aí. x1 ponto, que é a derivada do x1, é 0x1, mais 1x2, mais 0x3. x2 ponto é 0x1, 0x2, mais x3. As duas primeiras equações não têm entrada, então aqui é 0u, 0u. Depois, a derivada do x3 é menos a0x1, menos a1x2, menos a2x3, mais u de t. Então, essa foi a última expressão que nós obtivemos, a derivada do x3. Então, reparem, aqui eu tenho o vetor de estados derivado, ele é igual a uma matriz que multiplica o vetor de estados sem a derivada, mais uma matriz que multiplica a entrada u de t. Então, eu tenho três equações diferenciais de primeira ordem equivalentes a uma equação diferencial de terceira ordem, que era a nossa equação original. De maneira compacta, eu posso escrever que x ponto igual a ax mais b vezes u de t. Então, x é esse vetor x1, x2, x3. A é essa matriz. X é o vetor x1, x2, x3 sem derivada, né? Mais b, que é a matriz, multiplicando u de t. Então, para uma equação diferencial de ordem n, você consegue representá-la utilizando n equações diferenciais de primeira ordem, que é esse caso aqui. Nós tivemos uma equação diferencial de ordem 3 e ela está sendo representada por três equações diferenciais de primeira ordem. Então, na representação em espaço de estados, só vai aparecer derivadas de primeira ordem. A saída de um sistema também pode ser determinada como uma combinação linear dos estados e da entrada. Note que y de t é x1 de t. Então, isso foi definido logo lá no início. Então, quer dizer que a saída y já está escrita como uma combinação linear dos estados e das entradas. Na forma matricial, eu vou escrever que y de t é 1x1, 0x2, mais 0x3. Como não tem u, vai aparecer aqui o zero multiplicando a entrada u de t. De maneira compacta, y de t é c vezes o x de t, mais d vezes u de t. Então, eu consigo observar que essa é a matriz C, esse é o vetor x, que é o vetor de variáveis de estado, essa aqui é a matriz D, nesse caso é um escalar, vezes o vetor de entradas u de t. Então, para sistemas lineares invariantes no tempo, a gente vai representá-los em espaço de estados por meio de equações matriciais, como está representado aí em 1. Então, x ponto é igual a ax mais bu, y é igual a cx mais du. X é o vetor de variáveis de estado, u é o vetor de entradas e y é o vetor de saídas. Então, reparem que x pertence a Rn, u pertence ao Rnu, que é o número de entradas, e y pertence ao Rny, que é o número de saídas, né? Então, x, u e y são vetores, a, b, c, d são as matrizes. A primeira equação é chamada equação dinâmica do sistema ou equação de estados. A matriz A é a matriz dinâmica do sistema e a matriz B é a matriz de entradas. A segunda equação é chamada equação de saída, a matriz C é a matriz de saídas e a matriz D é a matriz de transmissão direta. Então, quando eu estou fazendo a representação em espaço de estados, eu estou procurando quais são as matrizes A, B, C, D, além de definir também quem são as variáveis de estado. No caso, quem é esse vetor x. As equações de estado também podem ser obtidas por meio da modelagem matemática do sistema. Então, vamos estudar o mesmo circuito, é um circuito RLC série, uma fonte de tensão U de T como entrada e a corrente na malha
como saída. Quero obter agora a representação em espaço de estados. Aplicando a lei das tensões de Kirchhoff, eu posso escrever que a tensão da fonte é o somatório das tensões no indutor, no resistor e no capacitor. E eu posso reescrever essa equação como U de T, qual que é a tensão no indutor? L, DIL dt. A corrente naquele circuito é a mesma corrente do indutor. É um circuito RLC série, então eu tenho U de T é L, DIL dt, mais R vezes IL, que é a tensão no resistor, mais a tensão no capacitor. Não vou substituir por nenhuma equação, vou deixar mesmo em função da tensão no capacitor. Notem que essa aí é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, já apareceu a derivada de IL, que vai ser a minha variável de estado. Então, a primeira variável de estado é IL. Eu vou reescrever essa equação separando a derivada de IL em relação ao tempo. Então, ficou derivada de IL em relação ao tempo é menos R sobre L vezes o IL, menos 1 sobre L VC, mais 1 sobre L U de T. Agora, se a representação em espaço de estados eu quero escrever como uma combinação linear das variáveis de estado e das entradas, aqui já está fácil perceber qual vai ser a segunda variável de estado, uma escolha intuitiva. Né? Eu tenho aqui a derivada de uma variável de estado, escrita em função dela mesma e de uma outra variável aqui, VC de t, mais uma parte aqui relacionada com a entrada. Então, é natural que eu escolha VC de t como a segunda variável de estado. Então, VC de t vai ser minha segunda variável de estado. E a equação que relaciona as variáveis de estado IL e VC pode ser obtida da seguinte forma. Quem que é a corrente no capacitor? A corrente no capacitor é a mesma corrente no indutor. Então, eu posso escrever que IL é C vezes a derivada da tensão no capacitor em relação ao tempo. Quando eu isolo a derivada da tensão no capacitor, eu obtenho essa expressão 1 sobre C vezes IL de t, que é uma equação diferencial de primeira ordem. Então, nós obtivemos duas equações diferenciais de primeira ordem. Né? Como esse é um circuito RLC, ele tem dois elementos armazenadores de energia, é um circuito de segunda ordem, eu consigo representá-lo por uma representação espaço de estados que possui duas equações diferenciais de primeira ordem. De posse das duas equações, a forma compacta, matricial, pode ser escrita como? Então, aqui eu tenho a derivada do IL em relação ao tempo, que é o menos R sobre L IL, menos 1 sobre L VC, mais 1 sobre L U de T. Então, essa foi a primeira equação que nós obtivemos. A segunda equação é a derivada da tensão no capacitor, está aqui. Ela vale 1 sobre C vezes IL, mais 0 VC, mais 0 U de T. Quer dizer, não tem entrada nessa segunda equação de estados aqui. A saída é a corrente na malha. Então, isso implica que Y de T é o próprio IL. Vamos representar isso na forma matricial. Y de T vai ser 1 vezes IL mais 0 VC, mais 0 U de T. Quer dizer que a entrada não está afetando aqui a saída do meu sistema. Tá? Então, Y é aquela matriz C vezes o vetor de estados. Repare que o vetor de estados que aparece aqui, necessariamente precisa ser o mesmo vetor de estados que vai aparecer aqui, multiplicando essa matriz C. Além disso, do lado esquerdo, eu tenho o vetor de estados derivado. Então, essa é sempre a representação que nós vamos empregar. Dessa forma, eu consigo identificar as matrizes A, B, C e D da representação em espaço de estados. Então, x ponto é AX mais BU e y é igual a CX mais DU. Quem são as variáveis de estado? Corrente no indutor, IL, e tensão no capacitor. É importante frisar que nem sempre as variáveis de estado vão ter um significado físico.
Nesse caso aqui, que era um circuito elétrico, as variáveis de estado possuem um significado físico, não é? Então foi a corrente no indutor escolhida, a tensão no capacitor. Então elas formam o vetor de variáveis de estado, está aqui, que é o que a gente chamou de x. Esse vetor derivado aparece do lado esquerdo. A matriz dinâmica do sistema é essa matriz aqui, que é a matriz que a gente está chamando de A. Essa matriz aqui é a matriz das entradas, B, que multiplica o vetor U de T. A saída Y, ela é escrita como uma matriz C, que nesse caso é 1 e o 0, vezes o vetor X, que repete o vetor das variáveis de estado aqui, IL e VC, mais uma matriz D vezes U de T. Nesse caso aqui a matriz é um escalar 0, né? Então essa é a representação em espaço de estados desse circuito de segunda ordem. Outra informação importante é que a representação em espaço de estados não é única. Então o mesmo sistema pode ser representado por mais de uma forma, desde que você mude quem são as variáveis de estado. Então você pode ter o que a gente chama de realizações. Um mesmo sistema pode ter mais de uma realização, pode ter mais de uma representação na forma de espaço de estados. Vamos agora tentar representar espaço de estados, uma equação diferencial, onde aparece também derivada nas entradas. Tá? Então aqui tenho essa equação d de p vezes y igual a np vezes u, um polinômio aqui em p. Lembrem que p é o operador derivado, então aqui quero dizer que p ao cubo y, quer dizer que tem derivada terceira de y em relação ao tempo. Do lado de cá também tem um polinômio p multiplicando a entrada, quer dizer que tem derivada segunda de u em relação ao tempo. Nesse caso, o primeiro passo vai ser definir quem é a saída. Então, eu vou definir y como menos x1 mais 2x2 mais x3. Os coeficientes de y são os mesmos coeficientes do polinômio np. Então, reparem, aqui eu tenho menos 1, então aqui ficou menos x1, aqui mais 2 é o coeficiente de grau 1, ficou mais 2 para o x2, e o coeficiente aqui do monômio de grau 2 é 1, então aqui apareceu mais x3. Então, repare, menos x1 mais 2x2 mais x3. Esses coeficientes vieram dos coeficientes do polinômio que está multiplicando a entrada. Atenção para coeficientes nulos. Então, no caso de você ter um coeficiente nulo aqui, vai aparecer um zero aqui em algum dos coeficientes de y. Então, esse foi o primeiro passo. Definimos y, menos x1 mais 2x2 mais x3. Agora, vamos definir as variáveis de estado. x1 ponto igual a x2, x2 ponto igual a x3 e x3 pontos é igual a essa variável que c. Então, até agora só definições. Eu sei que esse sistema tem três variáveis de estado, x1, x2, x3, porque é uma equação diferencial de terceira ordem. Reparem aqui o p ao cubo multiplicando o y. Usando o operador derivada, a gente vai reescrever. Então, o x3 ponto que si, que era a derivada do x3, vai ser reescrito como px3 igual a que si, ou x3 igual a p menos 1 vezes que si. Então, multipliquei aqui por p menos 1 dos dois lados, você tem x3 igual a p menos 1 vezes que si. A segunda equação a gente pode reescrever como px2 igual a x3, px2 igual a x3. Então, x2 é p a menos 1 vezes o x3. Quem que é o x3? É p a menos 1 vezes o que si. Então, o x2 vai virar p a menos 2 vezes que si. Por último, eu tenho o px1 igual a x2, então a derivada é o operador p. Px1 igual a x2. x1 é p a menos 1 vezes o x2. Ou ainda, x1 é p a menos 3 vezes o que si. Então, eu estou multiplicando p a menos 1 por p a menos 2 vezes que si. O resultado é p a menos 3 vezes que si.
Agora eu vou reescrever o y em função de p e de qi. Então o y foi definido como menos x1 mais 2x2 mais x3. Não é? Quem que é o menos x1? O x1 vale p menos 3 vezes qi. Então ele apareceu aqui. Menos p menos 3 vezes o qi. O 2x2 apareceu então 2p menos 2 vezes o qi. O x2 valia p menos 2 vezes qi. E o x3 mais x3, que é o p menos 1 vezes o qi. Então, o qi em evidência, esse é o polinômio aqui que a gente usou para reescrever a variável y. Da equação original, se eu multiplicar por p menos 3 dos dois lados, o que acontece? Vai aparecer aqui p menos 3 vezes p ao cubo vai dar 1. Aqui vai ser 2p menos 1, 3p menos 2, mais 4p menos 3. Isso multiplicando o y. Do lado de cá, eu vou ter p menos 1, mais 2p menos 2, menos p a menos 3. Então, a gente tem essa relação aí. Agora, eu vou colocar ali no lugar do y a expressão que nós obtivemos anteriormente, em função do qi. Então, usando essa expressão, eu tenho no lugar do y esse valor aqui. Reparem que esse polinômio que multiplica o qi aqui, que está em azul, ele é idêntico a esse polinômio aqui do lado direito. Então, eu posso cancelar esses dois polinômios. Quando eu faço isso, o que sobrou? Sobrou 1 mais 2p menos 1 mais 3p menos 2 mais 4p menos 3 vezes o qi igual a u. Eu vou isolar agora nessa expressão, distribuir o qi aqui dentro e separá-lo. Então, vou ter que qi é u menos tudo que está aqui dentro vezes o qi. Então, 2p menos 1 qi, 3p menos 2 qi, menos 4p menos 3 qi. Passei tudo para o outro lado e agora eu tenho aqui uma expressão para qi. Agora vamos relembrar quem que era o qi. O qi é a derivada do x3. Então, o qi é a derivada do x3. Além disso, nós obtivemos expressões para p menos 1 vezes o qi, que é o x1, p menos 2 vezes o qi, que é o x2, e p menos 3 vezes o qi, é o x3. Dessa forma, eu vou reescrever qi como x3 ponto, que é igual a menos 4x1 menos 3x2 menos 2x3 mais u. Então, essas relações aqui de x1, x2, x3 com qi foram as primeiras que nós obtivemos lá no slide anterior. Então, eu consegui uma relação para x3 ponto em função das variáveis x1, x2, x3 e da variável de entrada u. Então, agora eu estou pronto para reescrever a representação em espaço de estados desse sistema. Da definição, nós obtivemos que x1 ponto é igual a x2, então está aqui, x1 ponto é 0x1, 1x2, 0x3. O x2 pontos é o próprio x3, então é 0x1, 0x2 mais 1x3. As duas primeiras equações não têm entrada. E o x3 ponto, que foi o qi que obtivemos no slide anterior, ele é o menos 4x1, menos 3x2, menos 2x3, mais o u de t. Quem que foi a saída? A saída foi definida logo no início. Foi a primeira coisa que nós definimos, a saída. E ela vale menos x1 mais 2x2 mais x3 e não tem nenhuma entrada nesse caso. Bom, então a partir de uma equação diferencial de terceira ordem, nós obtivemos três equações diferenciais de primeira ordem para representar esse sistema. Obtivemos as matrizes A, B, C e D. E esse é o procedimento que deve ser usado caso você esteja trabalhando com um sistema estritamente próprio, que é quando o polinômio que multiplica a entrada tem um grau menor que o polinômio que está multiplicando a saída y de t.